O que Deus está falando aqui através dessa palavra? Ele está falando, olha, esquece os sacrifícios, esquece a liturgia religiosa, o que eu quero de você é relacionamento. Salmo 50. Eu vou ler a partir do verso 7, tá ok? Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas no campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Eu vou repetir o 14 e o 15, porque eles são o foco daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações hoje, para começo de conversa. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Continuando no 16. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficarei eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Irmãos, essa palavra, aqui no início, algumas Bíblias vai constar que é um salmo de Asaf. Mas, na verdade, os teólogos, os historiadores mostram que é um salmo da família de Asaf. É um salmo da família de Asaf, foi composto, segundo alguns estudiosos, na época que pregava e profetizava Isaías. A gente vai passar depois em Isaías capítulo 1. Mas, por que eu fiz questão de frisar os versos 14 e 15? Porque o que o Salmo está nos dizendo? Ele era utilizado, na maioria das vezes, durante o ato litúrgico, no templo, como uma espécie de tomada de consciência do povo de Deus, diante daquilo que Deus queria fazer, através da sua palavra, e através da ministração que acontecia no templo. O povo de Israel, a gente vai ver depois em Isaías capítulo 1, era um povo que se iludia em relação ao relacionamento dele com Deus. Eles entravam na presença de Deus com festas solenes, com sábados, com festas de lua nova, ofereciam sacrifício, oravam diante do Senhor,
E mais na frente no livro de Isaías, não mais no capítulo 1, mas mais na frente, o próprio Isaías vai testificar contra eles, vindo uma palavra do Senhor ao coração dele, dizendo: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. E por que isso aqui era recitado no templo? Por que isso aqui era recitado durante o momento de culto, de sacrifício, de adoração a Deus? Para lembrar Israel: olha só Israel, Deus não precisa de você, você precisa dele. Não adianta você, Israel, pensar que Deus está se agradando com liturgia de culto. E aqui que está o foco da coisa. Aqui que está o foco do negócio, que vai unir todas essas palavras que eu falei, que vai lá para 1 Samuel, que vai para 2 Crônicas, que vai para Mateus 11. Deus fala assim: olha, eu não estou preocupado como a liturgia funciona. A gente pensa muitas vezes que a palavra de Deus, ela tem uma função litúrgica. Mas a palavra de Deus, na verdade, tem uma função didática. O que isso quer dizer? Na verdade, ela não está preocupado em passar para nós, em transmitir para nós formalismo de como fazer e gerar em você a maneira como você vai se comportar. Na verdade, ela quer transformar você. Ela não está preocupada com o quê, mas ela está preocupada com quem. Por que eu digo que ela está preocupada com quem e não com o quê? Porque ela não está olhando. Deus não gerou essa palavra no nosso coração, não colocou esse salmo na boca da família de Asaf, não colocou o testemunho de Isaías contra Israel, para tentar fazer aquele povo chegar à consciência: não, eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque Deus estava falando assim: olha, só o comportamento não basta, eu não ligo para o que é aparente. Não adianta você achar que o aparente é o que eu quero. Pode ser muito bonito, pode ter uma pretensão de asceticismo, como Paulo fala aos Gálatas, mas isso para mim não é o importante. O que Deus está falando aqui através dessa palavra? Ele está falando: olha, esquece os sacrifícios, esquece a liturgia religiosa. O que eu quero de você é relacionamento. O que eu quero de você é intimidade. Toda liturgia, todo cerimonialismo religioso, toda construção religiosa é sim um instrumento. De forma alguma eu estou dizendo que isto é ruim em si mesmo, mas também não é bom em si mesmo. É um instrumento. Só que quando esse instrumento começa a tomar o lugar do relacionamento, aí ele virou seu ídolo. E quando ele virou seu ídolo, o teu relacionamento com Deus começa a esvaziar.